Como você está? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio da série Valor para a sua empresa, no portal Pensamento Corporativo no YouTube. Hoje vamos falar sobre pessoas, sobre gestão da transformação, carreira, sobre governança, formação dos sucessores. E para isso, eu trago um grande especialista, o Gino Oyamada. O Gino Oyamada, ele conduz a 3G Consultoria. Ele tem uma larga experiência. Ele foi gestor e diretor na FESA Consultoria. É um dos mais conhecidos headhunters do país. Ele faz a parte de sucessão, ele faz governança, foi diretor do Lloyds, do Chase, e o currículo dele, ele é conselheiro, e o currículo dele é tão grande que se eu for ficar falando aqui, eu vou ocupar metade do tempo do nosso programa. Então, Gino, é um grande prazer, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua gentileza em aceitar o meu convite. Bom, prazer é meu, né? É um grande prazer, de fato, estar aqui contigo e com os seus telespectadores, com os seus ouvintes, enfim, né? E no que eu puder, naturalmente, contribuir com todos vocês, será um grande prazer, de fato. Então, grato aí, e o meu currículo não é tão extenso assim como você bem colocou, não. E você viu que eu falei meio que de memória, eu não li, né? Eu fui puxando, assim, né? O Gino, ele é um grande conhecedor de gestão e desenvolvimento de pessoas, identificação de talentos, e é essa a nossa conversa hoje. É uma conversa que traz valor para a sua empresa. Gino, eu já vou te fazer a pergunta de $1 milhão logo no começo da nossa conversa. Ok. Eu tenho muito interesse em ouvir o que você pensa a respeito disso. Hoje, o mundo vive uma transformação 360 graus, em todos os aspectos, em todos os setores. O mundo vive uma grande transformação. A gente consegue enxergar o fim desse momento difícil que nós estamos vivendo, mas a gente não consegue enxergar um pouco além. Aonde vai isso, né? Qual que é o novo papel da empresa na sociedade? A gente tinha uma ideia do que era o papel da empresa na sociedade antes dessa pandemia. Hoje, eu acredito que isso tenha até mudado. Então, como é que a gente faz a gestão? Como que a gente explica para essas pessoas, para os talentos, para os gestores que nós queremos desenvolver, qual é o papel dele na empresa que também tem um novo papel na sociedade? Em resumo, qual é o papel das pessoas nessa formação, nessa nova sociedade? Como tudo isso se encaixa, Gino? Bom, vamos lá. Nos últimos anos todos, aí pré-pandemia, né, eu me lembro muito bem de uma carta anual do Larry Fink, que é o CEO do BlackRock, né, que é o maior gestor de fortunas do mundo, algo em torno aí de $6 trilhões de ativos sob gestão. O Larry Fink, numa carta que ele envia anualmente a todos os CEOs, nas quais, direta ou indiretamente, eles têm participação, né, porque eles investem em fundos que, por sua vez, investem em organizações, fora alguns investimentos, aliás, vários investimentos diretos que eles fazem. Na carta de 2019, eu me lembro que ele ressaltava muito a importância do chamado propósito das organizações, né? É uma palavra que, óbvio, é antiga, né? Todo mundo tem que ter propósitos na vida, mas a questão que ele coloca nesta carta, ela tem um peso, primeiro pela importância dele, pelo valor de ativos que ele gere, né? Mas pela abordagem, como ele constrói o conceito de propósito, né? E, na realidade, essa questão de o que a gente quer ser, qual é o nosso projeto de vida, né? Quais são os nossos desígnios, quais são os nossos objetivos, é onde ele coloca como ponto de partida, tá certo? Para que muitas organizações e, portanto, pessoas sejam bem-sucedidas. Por que eu estou trazendo essa questão do propósito aqui de início, né? Que acho que vai bem em linha com o que você está colocando, Orlando, que é qual o propósito das organizações pré-pandemia, o que muda, tá certo, com a pandemia. O que eu diria é o seguinte: a gente vinha já com um grau de amadurecimento, né? Existem N pesquisas que mostram que as empresas que de fato têm propósitos bem definidos e os seus clientes, a sua comunidade, os seus stakeholders assim percebem, são as empresas bem-sucedidas na história econômica do mundo, né? Então, ele consegue capturar isso bem. Então,
o que eu percebo é que muito dessas grandes questões que se discute hoje, principalmente no que diz respeito à responsabilidade social das organizações, tá certo? Ela se exponencia com a questão do Covid, né? A minha leitura é de que a gente tem a grande oportunidade de criar uma mentalidade nas novas gerações, nas corporações, para que amanhã a gente tenha um dia, tá certo, mais justo, mais responsável socialmente, né? Onde o conceito de comunidade, de fato, ela engrandeça, né? Então, esta é a minha expectativa, e eu tenho ouvido vários depoimentos de várias organizações, mais depoimentos, a gente tem visto várias atitudes, tá certo, para que as coisas caminhem nesse propósito, né? Ou nesta direção, né? Você, só te cortando um pouco, as empresas, a gente sabe, né, Gino, que a empresa ela não é uma entidade beneficente, eu sempre falei isso, a empresa Sem dúvida, ela não sem tem, dúvida. ao mesmo tempo, ela tem uma função social na comunidade, ela tem uma responsabilidade social em vários aspectos, seja na questão da gestão ambiental, seja na questão de fazer o bem para a sociedade, mas com essa nova situação hoje, onde ficou muito exposto, Gino, essa questão da necessidade, as comunidades carentes, a fragilidade de muitas sociedades e grandes empresas inseridas nessas sociedades, eu acredito que muitas tiveram que repensar a sua função ali dentro dessa sociedade. Porque eu acho que a empresa, como eu falei, claro, ela tem que ter lucro, ela tem que ter governança, mas ela não pode deixar de olhar para a sociedade. E isso é algo que muda, né? Com essa situação que a gente vive hoje, porque a gente sempre falamos de empresas de responsabilidade social. Mas hoje as empresas são feitas de pessoas. E como que a gente pega as pessoas, Gino, você que é um grande especialista em identificar os talentos, identificar os gestores e desenvolver esses gestores para esse novo momento, para esse futuro, como é que a gente desenvolve efetivamente as pessoas para esse papel da empresa na sociedade com Tá. com essa visão dela do propósito, colocando o propósito de vida, o propósito profissional, e se efetivamente se há algum outro propósito além disso, né? Como é que tudo isso se encaixa, Gino? Porque eu queria ver Ok. a gestão da transformação em si, se a gente consegue mapear um pouco essa situação. Tá. Bom, vamos lá. Primeiro, eu vou buscar um gancho em algumas palavras que você bem colocou, né? As organizações nada mais é do que um conjunto de pessoas, tá certo, em torno de um propósito, né? Então, a primeira colocação que eu diria é que a pessoa ou o profissional, enquanto cidadão, enfim, enquanto pertencente a uma determinada organização, né, ela tem que procurar conjugar, né, aquilo que são os seus propósitos pessoais, tá certo, com os propósitos organizacionais, né? Essa identidade, ela tem que de fato existir. Felizes serão aqueles que conseguirem de fato estar em ambientes de trabalho, em organizações onde os seus propósitos estejam alinhados com os propósitos seus pessoais, né? Existem pesquisas, por exemplo, que deixam bastante claro que os chamados, a nova geração, de uma forma geral, né, é uma geração que tem propósitos pessoais melhor definidos do que nós. Eu sou um T-Rex da vida, né? Eu sou um baby boomer, tá certo? Mas está claro, né? Todas as pesquisas mostram que a nova geração ela tem isso de uma forma mais enraizada, né? Então, temos, sim, de fato, uma grande chance de a gente começar a conjugar propósitos pessoais, tá certo, com propósitos organizacionais. As empresas que não perceberem essa questão, né, ela não conseguir deixar claro qual é o seu grande propósito enquanto organização, ela corre o risco de não atrair os bons profissionais, porque os profissionais tendem a cada vez mais terem propósitos bem definidos, né? E toda organização, como a gente bem colocou e você também enalteceu, né, ela, como um conglomerado, como um aglomerado de pessoas, está certo? Um profissional, e eu sempre gosto da expressão profissional SA, né? Eu vou ser um profissional SA, eu sou um profissional SA, tá certo?
como uma sociedade, como uma organização, né, eu tenho que ter inteligência instalada, eu tenho que ter capacidade instalada, eu tenho que ter um viés de inovação, né, eu tenho que acompanhar as novas tecnologias, eu tenho que ter qualidade, né, nas minhas entregas, tá certo? Como uma empresa o é, né? A empresa que não se inovar, não se reinventar, tá certo? A empresa que não zelar por aquilo que o mercado consumidor pede, né, do ponto de vista de qualidade, de contribuição com o meio ambiente, por aí afora, né, naturalmente tende a perder, né? Então, as pessoas que compõem as organizações, tá certo? Na medida em que eles tenham isso que eu coloquei, né? Inteligência instalada, capacidade instalada, inovação, tecnologia e por aí afora, tá certo? São aquelas que, na linha do tempo, naturalmente, terão ascensão profissional, terão remuneração, né? Porque da mesma forma que um produto de alta tecnologia tem uma margem de contribuição, tem um valor adicional, né, tem um preço maior, o bom profissional é a mesma coisa. Se ele consegue, na linha do tempo, tá certo, se capacitar, como uma empresa tem que se capacitar, ele será naturalmente um profissional com melhor possibilidade, uma possibilidade de ascensão. Lembrando que, e aí fazendo um paralelo com a questão aí do Covid, né, infelizmente, a gente vai ter um mercado de trabalho bem mais competitivo, né? Então, se as pessoas não se atentarem nessa capacitação pessoal, né, naturalmente que num funil que tende a ser, né, a boca mais estreita em função de todos os desdobramentos aí do Covid, né, ele vai naturalmente apanhar mais, né? Hoje, por um acaso, saiu uma pesquisa da Fortune, junto aos 500 CEOs que compõem a Fortune, né, lá dos Estados Unidos. E eu tenho que ser realista, né, então não é uma palavra minha, são dados de pesquisa científica, tá certo? Tem uma informação que preocupa, né, e que tem uma pergunta colocada lá, que é quando que, né, nem 100%, 90% da força de trabalho voltam aos seus locais de trabalho, né? Pasmem, 500 CEOs listados na Fortune responderam o seguinte: nunca mais 26% de 90% da força de trabalho terão seus lugares de volta nas organizações, né? Tudo bem que nós estamos falando das megas corporações que compõem, e a gente sabe que o grande empregador não necessariamente são as grandes organizações, né? No Brasil, por exemplo, o maior empregador são as pequenas e médias empresas, tá certo? Que naturalmente também serão afetadas, tá certo? Então, as pessoas têm que encarar esta realidade, tá certo? Entender que isto, tomara não aconteça, né? Mas as pesquisas estão mostrando alguns índices de desemprego alto, né? Então, como se preparar para esta nova agenda, né? Aí eu entendo, veja, né, há uma necessidade, esse novo cenário, das pessoas conviverem com algo que com toda a tecnologia hoje, porque você falou do profissional SA. Nós hoje estamos nós dois, nós estamos sob um novo processo de tecnologia, algo que há 5, 6 meses não existia, né? Que é esse aplicativo que nós estamos conversando. E veja que foi uma mudança muito rápida e que veio para o bem. E ela viabilizou isso que você acabou de falar, e o que os CEOs da Fortune também estão dizendo, e eu ouço de outros executivos também, que nunca mais isso volta ao normal. Aí é uma outra coisa que dentro do profissional SA, quando você falou de propósito pessoal, propósito de vida, né? E você, que é um grande especialista, você que é um headhunter que ao longo da vida também identificou e selecionou grandes gestores, grandes executivos, presidentes, CEOs de grandes empresas, você está acostumado a trabalhar com um tipo de talento, e ao longo da minha vida eu também vi muitos talentos se perderem por falta de uma orientação, por falta de uma mentoria mais focada no que realmente precisava. E hoje esse cenário mudou, porque hoje a gente tem um profissional que está entrando, mas ele tem outras alternativas que na nossa época não tinha, né? Ele tem a alternativa ele vai ser um empregado da empresa ou ele vai ser um empreendedor.
né? Ou ele vai ser os dois, porque tem o intraempreendedor, que ele tem que ser empreendedor dentro da empresa, né? Sempre, né? E Sempre. muito agora existe a figura do home office, ou home based, né? Existe a figura do part-time, do funcionário part-time, né? Então, hoje as alternativas são muito grandes, né? Isso muda muita coisa, né, Giro? Muda muita coisa no processo de gestão dessa transformação, na gestão desses talentos. Queria ouvir um pouco de você também. Como é que Tá. você, como é que vai ser, como que nós vamos fazer a identificação, a gestão desses talentos e efetivamente o aproveitamento e tirar o que eles têm de melhor para a empresa, para os negócios e para eles, para a satisfação Tá. pessoal, para a vida deles. Bom, vamos em parte aí trabalhar o seu questionamento, né? E tudo nasce naturalmente na pessoa, tá certo? Até que ele se insira dentro de uma organização e a organização é transformada, né? Então, na transformação das pessoas, né? Da gestão da carreira, vamos assim colocar, né? Eu particularmente brinco, né? Brinco não, falo sério sobre a existência do que eu chamo de 5 P's, tá certo? Que são os pilares, na minha opinião, para a construção de carreira, né? O primeiro nasce com o que a gente já colocou aqui, que é a questão do propósito, né? Propósito. E o propósito, gente, é algo que tem que ser visitado, revisitado, reenfatizado, né? Diante do cenário que aí está, eu tenho certeza absoluta que muitos dos bons profissionais estão revisitando os seus propósitos, né? É a questão de qualidade de vida que se insere, porque a pessoa começa a experimentar poder almoçar em casa com seus filhos, quando no escritório ele não poderia fazer, né? E ele está naturalmente vendo isso até agora há pouco, antes dessa reunião, conversava com uma outra pessoa, e que ele dizia o benefício, esse benefício, por exemplo, de poder fazer aquilo que durante 15, 20 anos ele não pôde fazer, que é acompanhar mais de perto os filhos dele, tá certo? Então, essas revisitações dos seus propósitos, tá certo, é necessário, né? E aí é que começa a despertar, né, novos objetivos, novos desígnios e por aí afora. O segundo, A função família, ela passa a ter um peso maior dentro desse primeiro P aí, do propósito? eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida disso, né? O segundo P, tá certo, é o que eu chamo de princípios, né? Por que é importante, né? Todos nós temos que ter aquelas crenças que a gente, né, precisa ter, princípios, valores, aquelas questões que a gente carrega de berço de família, né? Questões éticas, questões morais, questões que me incomodam, que não me incomodam e por aí afora, né? Por que isso é importante? Porque se a pessoa não tem isto de uma forma extremamente bem estabelecida, a procura por uma posição no mundo organizacional ela é altamente afetada, né? Você pode estar num ambiente de trabalho que é totalmente contra os seus valores pessoais, né? Empresas autocráticas, empresas old-fashioned, do ponto de vista de gestão e por aí afora, é naturalmente que você vai sofrer, né? Então, assim, quanto mais você deixar bem trabalhado, enraizado essa questão dos seus princípios pessoais, e você puder, nos processos seletivos, no processo de carreira, né, procurar ambientes onde isso acontece, naturalmente que mais feliz você é, e quem é feliz, a verdade é que entrega mais, né, adiciona mais valor para a companhia e para você mesmo enquanto pessoa. O terceiro P, né, e aí nós temos que dizer que talvez no Brasil a gente tem que praticar com muito mais importância, é o P da persistência, né, seguido do R de resiliência, né? Então, a persistência e resiliência, que nada mais é do que você ter um foco, você não se deixar abalar pelos contraditórios, né, pelas críticas, pelas opiniões contrárias. Isso é bom, fortalece as pessoas, tá certo? E o Brasil, pela sua história, tem uma série de crises econômicas, uma série de crises sociais, enfim, momentos de tensão, né? E aqueles que não persistem, né? Aqueles que não têm resiliência para lidar com esses momentos contraditórios, tá certo? É naturalmente um fadado a um insucesso. Então, P de persistência para mim tem um peso assim extremamente grande. Persistir nos seus objetivos, persistir nos seus valores, persistir nos seus propósitos, tá certo? E
Daqui, acho que é importante, antes de eu partir para o quarto P, lembrar que dentro deste P de persistência e resiliência, tá certo? Tem que ter o tal do plano B sempre desenhado, né? Que, infelizmente, muitas pessoas pecam no seu processo de transformação de gestão da tua carreira, né? Por não ter planos B bem definidos, né? Um país que tem os nossos ups and downs, o país que tem as nossas crises, não só agora, o mundo inteiro, né? Aqueles que desenharam ao longo da carreira um plano B, tá certo? Provavelmente estão tendo a chance de colocar ele em pé, né? Que pode ser ir para o mundo da consultoria, ir para o mundo do empreendedorismo, enfim, ir para o mundo acadêmico, enfim, aí existem NPs para os quais, de novo, eu insisto em dizer que muita gente planeja muito mal, né? Se uma organização tem que ter o plano B, né? Se a pessoa que está lá dentro não tiver o plano B, tá certo? Se o plano B da empresa foi mudar de rumo, mudar de tecnologia, mudar de mercado, mudar de setor, a pessoa não se capacitou, ele vai ficar para trás. Simples assim. Só recapitulando, dentro dos 5 P's, então, nós até agora falamos sobre 3, que é o propósito, os princípios e a persistência, que é um PR. Eu gostei muito dessa história do plano B aí, muito interessante isso. Qual que é o quarto P? Estou curioso. Bom, o quarto eu chamo de pluralidade, né? Pluralidade. Tá certo? O que acontece, né? Nós vivemos num mundo globalizado, né? Talvez agora com a tendência de diminuir um pouco essa agenda de globalização, né? Porque a própria pesquisa que eu comentei da Fortune tem uma pergunta lá que fala exatamente sobre a questão do comércio global, né? Há uma tendência aí da gente mudar um pouco toda a cadeia de supply chain das organizações. Mas, enfim, voltando aqui para a questão da pluralidade, né? Vamos lembrar que a multiculturalidade é um fato, né? Mesmo no Brasil, o país é um país com uma alta miscigenação, né? Eu sou oriental, o Orlando aqui tem origem italiana, e assim vai, né? Então, a gente tem que se permitir, né, aceitar outras culturas e outros valores sem perder a tua essência, né? No mundo das relações, no mundo dos negócios, eu sempre brinco com a seguinte palavra: a única pessoa que você tem chance de escolher na tua vida é a tua companheira ou teu companheiro. Você não escolhe os seus pais, os seus tios, os membros da tua família, os seus colegas de trabalho. O mundo te impõe isso daí, né? E essas pessoas têm, naturalmente, culturas e valores diferentes. E eu tenho que saber conviver com tudo isso daí, né? A pluralidade, no sentido cultural, é saber lidar com esse mundo que aí está, com essa realidade que aí está. A outra pluralidade, desculpe aí o engasgo, tá certo? Tem a ver com a intelectualidade das pessoas, né? O nível educacional das pessoas, tá certo? Um líder que não conseguir, tá certo, transitar no chão de fábrica, né? Lidar com o cidadão que está fazendo a entrega para um cliente, né? Se não conseguir lidar com o presidente de um banco, né? Navegar nessa cruz, né, organizacional, ou seja, navegar entre os pares, né? Eu chamo de cruz organizacional, entre os pares, tá certo? E o topo da pirâmide da cruz e o bottom, né, a base da pirâmide. Com amplitude, né? Com amplitude. Com amplitude, né? Então, assim, o respeito às diferentes intelectualidades, essa pluralidade educacional, como eu procuro trabalhar, né? É saber lidar com essas desigualdades, né? A gente vê muita liderança que peca nesse aspecto. Gerir do escritório sem descer na planta da fábrica, pode esquecer. Não é o profissional que o futuro desenha. Mais do que isso, ele não conseguirá atrair pessoas daqui para frente, cada vez mais, que rezem essa mesma oração. Eu diria até um pouco mais, Gino. Eu diria que não basta só ele sair do escritório e colocar o pé no chão da fábrica e circular e transitar ali dentro, entre o
os seus colaboradores, entre todos os processos internos da empresa, como também conhecer os processos externos, conhecer o campo, conhecer o mercado, Exatamente. conhecer o Isso canal de daí. distribuição, não é verdade? Isso daí mesmo. Isso daí. Né? E dentro desse grupo da pluralidade, naturalmente, tem a questão da diversidade. É. Né? Então, essa pluralidade para você lidar com a diversidade de personagens, de pessoas, tá certo? Que compõem as organizações, que compõem as relações que um bom profissional tem que ter. Né? O último e o quinto é o que eu chamo de pertencimento, que é a crença, tá certo? Que une distintas pessoas, membros de uma mesma comunidade. A empresa nada mais é do que uma comunidade, né? Então, quando a pessoa tem o sentimento de pertencimento, né? Ou seja, ele reza os mesmos valores, ele reza os mesmos princípios, tá certo? Ele é feliz naquele ambiente, né? É o profissional que naturalmente vai se destacar. Tá? Então, o primeiro ponto aí de tudo que você colocou nasce nas pessoas, Orlando. Né? As pessoas que conseguirem navegar bem nesses 5 P's, tá certo? A vida me ensinou, eu recrutei N executivos, como você bem colocou. Hoje eu lido com muitas famílias empresárias, né, no mundo da governança e da gestão, e eu continuo repetindo a história desses 5 P's, tá certo? Diuturnamente. Nós falamos de vários elementos, nós falamos desde do propósito, desde da expectativa, da ansiedade, da ambição, do pertencimento. E agora tudo isso requer comprometimento. O comprometimento ele está presente em todos ou ele está mais forte em algum desses elementos, algum desses P's? Eu diria que está mais no P de propósito. Propósito. Né? E também diria que o comprometimento ele nasce como consequência destes 5 P's. Né? Quando você tem um sentimento de pertencer, né? Quando você está num ambiente que estão alinhados com os seus propósitos, com os seus valores, tá certo? Com os seus princípios, né? Quando você, por conta da sua persistência, você colhe frutos, né? O teu grau de pertencimento e comprometimento ele é crescente. É natural das pessoas isso daí, né? Então, assim, comprometimento para mim é default. Default. Né? É É preciso. default. É algo Preciso. preciso. Não tem. Tem que estar lá. Tem que estar lá, ponto. Tem Né? que estar lá. Eu não consigo ver diferente, né? Na minha sincera e honesta opinião. Eu estou conversando com Gino Oyamada, um grande especialista em desenvolvimento de pessoas, identificação de talentos. O Gino, que é o consultor da 3G. 3G é gestão, gente e governança. É isso, não, Gino? Gestão, gente e governança. Governança, gestão e gente. Isso aí. E o Gino é um profissional muito respeitado no mercado, é um headhunter com grande reconhecimento ao longo da sua carreira e, portanto, a pessoa mais indicada para falar conosco sobre desenvolvimento de carreira, gestão de pessoas, gestão da transformação. E um ponto que ele levantou há pouco, o Profissional SA. Eu me permita uma reflexão conjunta contigo, Orlando. Né? A gente falou em carreira, falamos em ascensão, né? E aí nada mais não é tão importante quanto também a gente falar em pessoas que chegam a um determinado estágio nas organizações, que é o estágio da liderança. Os desafios se tornaram enormes para os gestores. Né? Essa mesma pesquisa da Fortune mostra o seguinte, né? Os 500 CEOs, quando perguntados sobre o aprendizado, né? Vários aprendizados aí do corona, né? Uma das palavras que mais apareceu nas respostas abertas
é de que eles disseram o seguinte: home office funciona. Home office funciona. Né? E, naturalmente, tem outras N pesquisas que todos acessam e que mostram que há um universo grande de empresas que assim planejam o seu futuro. Tá? A XP, por exemplo, tem uma carta brilhante do presidente que está aí no mercado, falando lá da Vila XP, né, que é o novo ambiente de trabalho da XP, tá certo? Mas, enfim. Então, eu falava do desafio da liderança. Né? As empresas não vão poder perder agilidade, né? As empresas não vão poder perder a sua capacidade de se reinventar, de entregar, mas agora dentro de um novo ambiente. Né? Quando a gente fala em digitalização dos negócios, ele vai muito além do home office. Né? A digitalização ela passa naturalmente por mudanças no processo de venda, mudanças na cadeia de supply chain, mudanças, tá certo, na forma como se fazem as reuniões. Né? Essa semana, por exemplo, participei de uma assembleia geral de uma empresa, onde eu sou conselheiro, tá certo? Imagina, uma assembleia geral de acionistas, da forma como nós estamos aqui fazendo. Né? Então, a digitalização vai muito mais longe do que o que está todo mundo dizendo que é o home office, tá certo? Mas, por outro lado, as empresas não podem perder agilidade, não podem perder produtividade e por aí afora. Né? Não pode perder o engajamento dos seus funcionários, o comprometimento, como você bem colocou. Né? Então, eu fico imaginando assim, como é que as lideranças vão se posicionar diante desse chamado novo normal? Como é que eu vou medir a produtividade das pessoas? Como é que eu vou acompanhar as entregas das pessoas? Como é que eu vou acompanhar o processo de avaliação? Como é que eu lidero a distância? Né? Como é que eu dou autonomia para as pontas? Né? Que é uma agenda comum. Né? Eu acho que a pandemia está mostrando para muitas organizações que ela, da noite para o dia, foi obrigada, de uma certa forma, a dar autonomia para as pontas, para as coisas acontecessem. A pessoa está lá em casa, na sua solidão, e tendo que decidir. Né? Conclusão, se você não der autonomia, né, o mundo tende a parar e a empresa tem que continuar, se não mais agora, com mais velocidade ainda. Né? Então, essas agendas de engajamento, acolhimento, avaliação de desempenho, acompanhamento da produtividade, tá certo? O espírito de equipe, o mundo está impondo uma nova agenda. Né? Então, qual é o meu recado para as lideranças? Né? É de que a grande agenda vai ser comunicação. Né? Comunicação eficaz, comunicação, agora, talvez de uma outra forma, né? Mas recorrente, tá certo? Caso contrário, valores, princípios, estratégias tendem a se perder, tá certo? Se a pessoa, enquanto líder, não trabalhar esta agenda. Né? E eu tenho comigo, Orlando, que enfim, não quero ser precipitado nas minhas conclusões, tá certo? Mas fico alerta. Né? Muita gente, muita liderança, tá certo? Não vai se adaptar a esse novo normal. Eu concordo plenamente com você. Eu tenho uma preocupação adicional. No meu trabalho também até em algumas palestras, eu falo muito sobre o clima organizacional, desenvolvi várias pesquisas de clima organizacional, e um dos elementos, um dos panos de fundo, talvez o principal o principal pano de fundo do clima organizacional é um elemento chamado confiança. E quando nós Exatamente. temos, e aí vai muito, veja, mudou, você acabou de falar, esse novo normal, e se a liderança está preparada para isso, porque ela vai ter que entregar, vai ter que saber cobrar, vai ter que manter a equipe unida, vai ter que manter a confiança, porque como que fica essa equipe fora daquele ambiente profissional? E mais, o ambiente de cada um, o home office de cada um, ele não é igual. Cada um tem um ambiente diferente, uma situação Sem diferente. dúvida. Então, nós agora entramos eu vejo isso com um pouco de perigo, né? Com um nível de periculosidade na questão de se perder a confiança. Uma outra coisa
é que muito daquele desenvolvimento das pessoas, as pessoas se desenvolvem também dentro do ambiente corporativo. Ela se desenvolve nas relações interpessoais, no olhar, nas reuniões físicas Sem presentes, dúvida. na discussão, aquela questão da inteligência emocional no olho a olho, uma expressão facial, e isso se perde um pouco, né? Então, eu me preocupo muito com isso, Gino, que essa nova situação ela mude completamente o clima organizacional, o ambiente, os aspectos de confiança e, lógico, como você falou, a liderança vai ter um desafio muito grande. Agora, quem prepara esses líderes? E aí é que eu quero, agora no próximo bloco, entrar com você na conversa de desenvolvimento de líderes, a preparação desses líderes e a questão do plano da sucessão, seja na sucessão das grandes empresas em capital aberto, seja na sucessão principalmente das empresas familiares. Eu estou conversando com Gino Oyamada, consultor de empresas, sócio-diretor da 3G Consultoria, headhunter, um grande especialista e conhecedor do mercado de pessoas, gestão da transformação, desenvolvimento de carreiras, identificação de talentos. E agora estávamos falando em liderança. E eu volto a pergunta para você, Gino, como que nós desenvolvemos essa nova liderança, ou como que nós atualizamos a velha liderança a esse novo mundo, a esse novo processo de trabalho à distância, ambiente desigual, home office, e a questão do clima organizacional, a questão da confiança, como que a gente trabalha esse desenvolvimento de pessoas nesse cenário? Bom, eu no bloco anterior, eu comentava contigo a leitura que eu tenho de que, infelizmente, uma parte aí das lideranças terão dificuldade, né, de se adaptar a essa nova dinâmica das relações e da gestão de pessoas, enfim, das organizações, né? O domínio da tecnologia, por exemplo, a gente sabe que eu brinco, né? Eu me considero um T-Rex, tá? Imagina, e estou aqui, né? Mas enfim, quantos T-Rex tem por aí em posições de liderança e que vão ter que entrar nessa nossa agenda aqui, né? Então, assim, como é que se constrói a nova liderança, na minha opinião, nesse novo ambiente, né? Eu comentava também na fase anterior que comunicação passa a ser a palavra-chave, né? A liderança vai ter que se comunicar muito mais frequentemente, com muito mais ênfase, está certo, do que no passado, né? Comunicação no sentido mais amplo possível, né? Sob pena de aquilo que é a espinha dorsal das organizações sofrer fissuras, né? Que é a questão da cultura organizacional, valores e princípios, tá certo? Visão de futuro, visão de negócios e por aí afora. Então, todos esses adjetivos, na medida em que um processo de comunicação, que já é difícil no presencial, imagina agora no virtual, né? A comunicação corporativa, ela assume, então, um papel ainda mais elevado nisso tudo. Eu não tenho dúvida, né? Porque, assim, você estando no teu escritório, o cafezinho é um local onde você comunica, o corredor é um local onde você comunica, né? Não só a sala de reunião ou a tua mesa onde as pessoas vão, ou você vai à mesa das pessoas, tá certo? Esse ambiente, ele vai continuar existindo, é óbvio, tá certo? Mas a regularidade tende a ser menor, né? Eu comentava de novo a pesquisa da Fortune, né? 51% dos CEOs têm a crença absoluta de que as viagens de negócios, tá certo? Deixa eu ver se é 51%. As viagens de negócios, 51,1% dos CEOs da Fortune, dos 500 da Fortune, eles dizem, never, não vai mais acontecer, né?
Então, aquela reunião de negócio com o teu cliente, muito provavelmente vai se dar da forma como nós estamos aqui conversando, né? Então, como é que eu vou influenciar? Como é que eu vou engajar? Como é que eu vou vender uma ideia, um propósito, um produto, né? Internamente não é diferente. Quando eu peço para algum funcionário uma ajuda ou uma determinada entrega, tá certo? Eu estou numa negociação, né? Então, essa capacidade de comunicação no mundo virtual, ele se torna um desafio, na minha opinião, talvez dos maiores, tá certo? Para as lideranças se adaptarem a esse novo normal. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: as pessoas, as lideranças vão ter que abrir espaço nas suas agendas, tá certo? Para isso. O que significa dizer isso? O burocrata, o centralizador, o autocrata, eles tendem a perder esse jogo, né? Por quê? Porque são pessoas que, às vezes, estão lá olhando a vírgula, né? E o elefante ali estragando a tua prateleira, né? Passando na tua frente, tá certo? Esse tipo de profissional, de líder, ele, na minha opinião, ele é um morto, para assim, e botar o dedo na ferida, né? Então, assim, o primeiro grande atributo, a minha primeira grande recomendação, tá certo, de exercer uma boa liderança num novo ambiente, tá certo, é aumentar assim, exponencialmente a tua capacidade de comunicação, né? A tua recorrência de comunicação, o teor, né? A objetividade, ela tem que ser intrínseca a esse processo como um todo, né? Você bem colocou, né? Como é que eu crio confiança, uma relação de confiança nesse novo ambiente? Seja numa negociação comercial, seja lidando com alguém da tua equipe, seja o teu presidente, seja o teu CEO, né? A gente está influenciando pessoas ou sendo influenciados todos os dias, tá certo? Então, esse mundo vai requerer essa primeira grande agenda, que é a habilidade de comunicação, né? Ô, Gino, qual que é o papel, desculpa te interromper, mas qual que é o papel do RH em tudo isso agora? Porque nós falamos dos pilares, nós entendemos Uhum. o propósito, nós entendemos como a gestão a visão das pessoas, a inserção dela na empresa, a inserção da empresa na sociedade, como é que a gente trabalha isso. Mas como que o RH assume esse controle, assume essa responsabilidade, como que ele assume essa autoridade dentro do ambiente corporativo? Bom, nesse contexto, eu teria algumas reflexões para fazer com vocês, né? A primeira é a seguinte: antes da pandemia, a gente já assistia o RH das organizações, obviamente sempre tendo como prioridade pessoas, tá certo? Mas a forma como o RH vinha se estruturando, ele cada vez mais se apropriava das ferramentas de TI, né? Do mundo da tecnologia, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente pensa em gestão de pessoas, tá certo? Gestão de carreira, né? Cada vez mais você tem que estar criando um grande banco de dados, tá certo? Sobre essas pessoas, né? Seja do ponto de vista da evolução, das migrações que a pessoa tem dentro da organização, ou seja, a sua evolução dentro das organizações, né? Toda a questão de entregas que as pessoas fazem e por aí afora, né? Ainda a gente assiste muitas organizações que mal têm um DP, né? Um antigo departamento de pessoal, né? Em que as pessoas são números, tá certo? E quando na realidade isso já é coisa do passado, mas ainda ela é uma realidade nas organizações. Então, o novo departamento de RH, o novo recursos humanos, tá certo? Ela não pode prescindir, tá certo, daquilo que a tecnologia oferece, né? Para ele se instrumentalizar e fazer uma boa gestão, né? Então, todo o planejamento de carreira, todo o talent pool, todas as atividades de DO,
elas têm que estar muito bem, como é que te colocaria, estruturadas, facilmente acessíveis, né? E na medida que as organizações elas crescem, né, e estão em vários ambientes, algumas vezes, ou seja, você tem 2, 3, 4, 5 fábricas, você tem filiais pelo país inteiro e tal, a gestão de pessoas à distância, né, se torna complicado, né? E aí o TI ajuda do ponto de vista de levar informação, de disseminar informação, de enfatizar informação, de colher dados, de levar dados e por aí afora, né? Então, é nesse contexto, Orlando, que eu vejo uma proximidade, tá certo, ou a importância do RH se apropriar de ferramental tecnológico para ajudar na execução dos seus planos, do que levantar o telefone, conversar com o gestor, tá certo, pedir uma opinião, né? Ou dar uma orientação. Acho que essa agenda já, na minha opinião, já não cabe mais no mundo das organizações do dia de hoje, né? Então, essa é a primeira reflexão que eu gostaria de provocar, porque, assim, nas minhas andanças, né, eu ainda vejo grandes organizações, estou falando de pequena organização, não, tá certo, que não colocam o RH na altura que tem que ser colocado, né? Eu vejo grandes organizações em que não existem diretorias de RH, existe um gerente sênior de RH, né? Pô, se nós estamos falando que as organizações são compostas por pessoas, profissionais SA, tá certo? Que são essas pessoas que entregam, dependendo da tua máquina de tecnologia que você compra, né? Eu não consigo conceber, né? Desculpe a objetividade e a sinceridade, tá certo? Um RH que não esteja minimamente reportando ao presidente da companhia. E a gente vê muito RH, tá certo? Que na tua localização no organograma das organizações, ela está, muitas vezes, num terceiro nível organizacional. É inaceitável. É inaceitável. Aceitável. A falta do RH estratégico. Entrando agora na questão do Exatamente. conselho, você que é conselheiro em várias empresas, qual o papel? Já vou te fazer duas perguntas, porque Não, sem dúvida. estamos chegando no final do nosso tempo, infelizmente, acho que a gente conseguiria, nós ficaríamos falando aqui a tarde toda, mas qual que é o papel do conselheiro? Qual o papel do conselheiro nesse novo processo agora, nesse processo, nessa gestão da mudança, na gestão da transformação, inclusive desenvolvimento de pessoas, e como que você desenvolve sucessores nas empresas familiares, como que você identifica, desenvolve, mentora dentro desse novo conceito? Mudou ou os desafios do patriarcalismo lá dos familiares, as disputas familiares continuam as mesmas, pioraram? O que acontece nisso? Então, Gino, primeiro a questão do conselho e depois a questão da Tá bom. governança corporativa, a questão da sucessão familiar. Bom, o papel do conselheiro, né? Primeiro vamos qualificar, tá certo? Eu diria que é um papel que tem uma prerrogativa que lhe é dado, que é o exercício do contraditório. O que eu quero dizer com isso daí, né? Nas organizações, principalmente nas organizações familiares, tá certo? O apego ao passado, o apego às práticas sempre adotadas historicamente pelas organizações, e muitas delas deram certo, né? E as empresas são belíssimas. Eu conheço clientes que têm uma performance assim, que quando eu entro, eu falo assim, gente, como é que vocês conseguiram construir tudo isso daí, né? Tão brilhante que as empresas são, tá certo? Então, o ponto é que as organizações têm gente que, ao longo do tempo, construiu um patrimônio, uma organização belíssima. Num momento de transição, principalmente de gerações, né, a governança se faz importante, aí já tangibilizando alguns pontos da segunda parte da tua pergunta, né, e aí é onde muitas vezes se insere um conselheiro de administração, um conselheiro consultivo, seja o que for. Eu, na verdade, prefiro, no primeiro momento, um consultivo do que um de administração já no primeiro momento. Para mim, isso é difícil, né? Então, as coisas têm que ir para e passo, né?
A existência de um conselheiro independente dentro de um programa de governança, né, de um conselho, seja consultivo de administração, tá certo, implica em mexer no queijo de pessoas, né? Então, é por isso que eu disse que é um grande desafio para a gente, porque, ok, eu posso não conhecer aquele negócio, né, mas as pessoas que estão em posições de conselho vivenciaram já N situações, N crises, N organizações, né? E este conjunto de atributos, experiências e conhecimentos, principalmente daquilo que deu certo e, tão importante quanto isso, daquilo que deu errado nas organizações, né? Associado a um conjunto de atualizações que o bom conselheiro tem que fazer, né? Então, assim, um conselheiro hoje que não seja um grande estudioso, tá certo, daquilo que é o que tende a ser o pós-Covid, né, não vai se situar. Bom, Só né? a experiência, o passado não bastam Não mais. vai resolver, né? É. No exercício da tua posição de conselheiro, tá certo, você tem que se habilitar, tá certo, a exercitar o contraditório e negociar isto com o teu contratante, né, ou com a empresa para quem você está servindo, né? Se você continuar sendo submisso, o amigo da corte, tá certo, não vai adicionar valor. E aí eu vejo muitos erros em várias organizações. Nada contra os amigos da corte, tá certo? Mas os amigos da corte tendem a ser o yes man, né? Conclusão, você não muda o patamar, você não vira a página, você não muda o status quo, né? Você tende a continuar num mundo cada vez mais veloz, cada vez mais tecnológico, com mudança de comportamento de consumidor, com mudança de hábitos de consumo, com mudança de tecnologias aplicadas aos seus processos, tá certo? Então, se você não muda, né, botar um conselheiro que não exercita o contraditório não resolve nada, né? Mas é um Eu acho que desafio esse, grande, não, Gino, quando você exercer o papel do contraditório em muitas organizações familiares, porque elas não estão preparadas. Não é só os sucessores que não estão preparados, os próprios patriarcas não estão preparados para isso. É um grande desafio você mostrar que a coisa tem que. Esse rompimento é um rompimento sadio, é um rompimento para o bem, é um rompimento necessário. eu sempre coloco, Orlando, a coisa da seguinte forma. É uma tática minha, né? Vamos assim colocar, tá? E, naturalmente, de muita gente que assim o exerce, tá? Nós não somos donos da verdade, longe disso. No exercício contraditório, que não pode ter a chamada soberba, né? Soberba, esqueça, o cara morre do mesmo jeito, né? Mas o exercício contraditório tem que existir, né? Como é que eu trato dessa questão, né? Como eu vivi muitas organizações, seja como consultor, seja como headhunter, seja como até como, né, dos meus tempos de banco, eu vivenciei assim N organizações por esse Brasil afora, vivi N culturas, N nacionalidades, N tamanho de empresa por aí afora. O que eu diria, né? Lembra que eu comentei contigo, tá certo, os erros e acertos do passado, né? Tem os meus pessoais, como todos nós temos, e tem das organizações pelas quais eu convivi, eu passei, eu contribuí, seja lá o que for, né? Quando você se apropria desse conhecimento, né, e exerce o contraditório, o que eu procuro dizer? Olha, né, não trabalharmos essa agenda tem tais e tais e tais implicações. Os riscos são tais, tais e tais e tais. A história do mundo econômico já nos mostrou que, né, as consequências são desta ordem. Então, nas organizações familiares, como você bem colocou, em que o patriarca, o fundador, né, fez as organizações, o Brasil é um conjunto de empresas familiares. Mesmo as grandes listadas em bolsas, muitas delas são familiares, né? Isso é fato. Nós não temos que grandes corporações como não temos nos Estados Unidos. Então, nesse processo, né, seja no campo da sucessão, como você bem colocou, a gente viu muitos erros do passado, né? Então, quando eu lido com essa questão, eu procuro mostrar as consequências que a empresa vai colher, ou pode colher, porque eu não sou dono da verdade, né,
Na medida em que, pacientemente, né, com muita resiliência, 2 passos para frente e 1 para trás, 2 para frente e 1 para trás, você vai criando a consciência no coletivo, né, da família empresária, de que tais providências têm que ser tomadas. Exemplo, um acordo de acionistas, um regramento de herdeiros entrando na organização, né, o conceito de profissionalização, né. A empresa pode estar na mão de um familiar, herdeiro, altamente profissionalizado. A profissionalização não significa dizer ir ao mercado buscar. Você pode profissionalizar a família, né? Então, esses acordos, por exemplo, né, em que você tem que regrar a questão de partes conflitantes, partes interessadas, né, a defesa de interesse da empresa versus a defesa de interesse das pessoas que compõem o negócio, as políticas de dividendos, né, em que, pô, se você não privilegia a empresa e prepara a família para um momento em que o dividendo possa não vir, né, você está matando a empresa para o dia de amanhã, né? Então, o que eu procuro é trabalhar as consequências de não se fazer, ou de pelo menos não se pensar. A hora que você planta a sementinha, segunda sementinha, terceira sementinha, e o canteiro começa a brotar, a mudança vem automaticamente, né? Muitas Então, vezes você não, muitas vezes você não mata só a empresa, você acaba também com o patrimônio da família, muitas vezes, né? Muito. Isso acontece com muita frequência no nosso país, infelizmente. Então, né? Gino, puxa vida, essa conversa é uma delícia, mas infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Eu queria, primeiro, quero te agradecer profundamente pela gentileza e simpatia em atender ao meu pedido, ao meu convite, para participar do portal Pensamento Corporativo no YouTube, no episódio Valor para a sua empresa. Eu gostaria que você deixasse uma palavra final para aqueles que não sabem o que vão fazer da vida, aqueles que têm talento, que são pedra bruta e que estão na dúvida se casam ou se compram uma bicicleta no mundo corporativo e dentro dos valores e dos seus propósitos. O que você fala para esse pessoal? Bom, primeiro acho que temos que ter uma consciência de que tempos mais difíceis virão pela frente, né? Então, a dica que eu diria assim, essa é uma consciência que a pessoa tem que ter, né? E segundo, a consciência de que para este novo mercado de trabalho ou a nova realidade das organizações, se você já estiver inserido dentro das empresas, tá certo? Vai requerer de você, profissional SA, tá certo? Uma capacidade instalada, vamos assim chamar, tá certo? Muito mais fortalecida, né? Então, assim, atualização, estudo, né, repensar valores, de novo, aqueles P's todos que eu comentei, né, eu acho que tem que estar na tua agenda de prioridade. Eu conversei com Gino Oyamada, um grande especialista no mercado em gente, em gestão, em governança, em identificação e desenvolvimento de talentos. Gino, muito obrigado pela sua gentileza. A você que nos assistiu até agora, eu agradeço. Um grande abraço a todos. Este é o portal Pensamento Corporativo e até a próxima oportunidade, até o próximo episódio da série Valor para a sua empresa. Um abraço a todos e uma ótima semana.